Em 1981, eu trabalhava como bailarino no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e no fim de expediente, lá pelas 5 da tarde, saindo dos ensaios, eu vejo estacionado, próximo à entrada dos artistas, um caminhão de terra sendo descarregado e essa terra sendo levada para o palco. Aquilo me intrigou e eu me aproximei e percebi que muitos dos que estavam ali eram alemães. Eu perguntei a um deles do que se tratava aquilo e um deles me respondeu que essa terra se tratava de um cenário de um espetáculo que iria acontecer naquela noite. Eu perguntei, curiosamente, do que se tratava e ele falou que pela primeira vez em minha vida eu ouvi o nome de Pina Bausch. E é sobre essa grande dama da dança contemporânea do século XX que falarei hoje aqui no meu canal. Vamos falar de dança! Ao ver aquela movimentação no teatro, eu fui imediatamente até a bilheteria e retirei o ingresso. Naquele tempo, nós bailarinos tínhamos direito de assistir a tudo que acontecesse no Teatro Municipal. Comi alguma coisa ali por perto e quando deu 8 horas eu entrei para o teatro. A primeira peça que aconteceu foi o Café Miller. E confesso que eu não achei aquilo uma grande coisa a princípio. Né? Eu confesso que não tinha muito a ver com o meu estilo de dança. Não me entusiasmava. Mas eu percebi que havia no palco uma bailarina que eu achei muito interessante e da qual meus olhos não se desgrudaram. Só depois do espetáculo é que fiquei sabendo que aquela figura pálida, de longos braços e grande expressividade corporal e facial, era a própria Pina Bausch. Depois do intervalo é que veio uma coisa arrebatadora, que foi uma verdadeira epifania, que foi a sagração da primavera, dançada sobre aquela terra que eu havia visto à tarde, e eu fiquei completamente extasiado e impactado com o que acontecia diante dos meus olhos. Bom, esse foi o primeiro dos muitos espetáculos que eu pude assistir em várias partes do mundo, dessa companhia e dessa coreógrafa única em seu estilo. A partir dessa época, ou seja, no início dos anos 80, o mundo inteiro passou a ficar difícil falar de dança sem citar o nome de Pina Bausch, a senhora Wuppertal, que nasceu no dia 27 de julho de 1940, na Alemanha, em plena guerra, com o nome de Philippina Bausch, e que passou a infância escondida debaixo das mesas do café-restaurante gerido pelos seus pais, observando o comportamento dos clientes que por ali passavam e ouvindo as suas conversas. Começou então a estudar dança, ali na Alemanha mesmo, com Kurt Jooss, um dos inovadores da dança moderna e fundador da renomada Folkwang Hochschule, em Essen, o templo da dança expressionista, onde Pina fez a sua estreia. Em 1958, ela ganhou uma bolsa para estudar na prestigiada Juilliard School em Nova York. Ali ela se inspira naquela cidade cosmopolita que é a marca que a influencia para sempre. Ela enriqueceu-se e aperfeiçoou-se com vários coreógrafos de renome, tais como José Limón, Anthony Tudor e Paul Taylor, e acabou ingressando no New American Ballet em 1961. Mas, em 1962, Pina retornou à Alemanha, onde se tornou solista do Folkwang Ballet, dirigido naquela época pelo proeminente coreógrafo Kurt Jooss. E em 1969, Pina assumiu o lugar de coreógrafa residente no lugar do Jooss, tornando-se então diretora artística da companhia em Essen, em 1973. Porém, nesse mesmo ano, Pina viveu uma importante virada na sua carreira, pois o diretor do Centro de Artes de Wuppertal convidou-a para vir montar e dirigir a sua própria companhia de dança. Ela parte então para essa cidade do oeste da Alemanha, onde brilhará, fará seus espetáculos e dirigirá seus dançarinos que vêm de todos os continentes. Em Wuppertal, ela criou um estilo de dança completamente novo, o dança-teatro, ou o Tanztheater. Esse início em Wuppertal não foi tão fácil como se poderia pensar. Durante a sua primeira noite, o público ficou muito dividido. Algumas pessoas tiveram muita dificuldade em acompanhar o fluxo
do espetáculo e recusaram categoricamente seus trabalhos. O gênero de Pina Bausch não é nada parecido com o que estavam acostumados a ver durante um espetáculo de dança. Foi um pouco mais tarde, no início da década de 1980, quando suas obras foram exportadas e Pina teve um sucesso internacional fenomenal, que ela começou a ser simplesmente adorada na Alemanha. Esses convites multiplicaram-se então. Ela foi convidada pela primeira vez para um evento na França, para o aclamado Festival de Nancy, para dançar a sua poderosa Sagração da Primavera e o balé Os Sete Pecados Capitais, isso em abril de 1977. Depois ela voltou em 1980 com o seu Café Müller, e desde então as suas obras foram dançadas por várias e várias edições desse festival e entraram para a história, e hoje fazem parte do repertório de muitas das mais prestigiadas companhias, principalmente as europeias. Só para termos um exemplo, o sofisticado repertório do Balé da Ópera de Paris inclui 3 peças de Pina. Eles remontaram a Sagração da Primavera em 1997, o Orfeu e Eurídice em 2005 e mais recentemente Kontakthof em 2022. Além de Pina ter inventado um gênero de dança totalmente novo, ela também revolucionou o mundo da dança através da sua técnica criativa e de sua força de dirigir seus bailarinos. No início de um processo criativo, ela fazia perguntas aos seus performers, tais como dançar o amor e o ódio? Quais são as diferentes maneiras de se sentar? E então, tal como fazia na sua infância, no café de seus pais, ela observava silenciosamente as improvisações dos seus dançarinos e mantinha vários de seus movimentos para as suas criações. Entende-se que, assim, a base de suas criações são os seus bailarinos, o seu comportamento, as relações humanas, cujas questões essenciais ela reexaminou em todas as suas obras. Ela sempre insistiu no fato de que seu trabalho não podia ser julgado apenas a nível coreográfico. A sua dança encarna uma certa atitude perante o mundo e observa com sinceridade o comportamento dos seres, sem os julgar. Mostra homens e mulheres como são e não como deveriam ser. Os dançarinos de Pina usam seus corpos e suas energias para contar histórias. Entre as dezenas de obras de Pina, as que considero mais significativas, eu acho todas muito importantes, mas eu vou citar algumas. Uma delas eu já falei, que é a Sagração da Primavera, criada em 1975, a partir da poderosa partitura de Igor Stravinsky. Em sua versão, Pina propõe situar a peça em qualquer sociedade moderna. A trama centra-se no sacrifício simbolizado por uma jovem e na brutalidade do ato. O cenário surpreendente, pois é, como eu já adiantei, o chão do palco coberto por uma camada de terra que é transformado em um espaço de um verdadeiro local de combate. Essa terra passa a ser um elemento do espetáculo. Ela se fixa nos figurinos das mulheres que usam vestidos esvoaçantes e soltos e nas calças dos homens, e também gruda nas costas e nos corpos de todos. Sua sagração vem sempre antecipada por outra joia, que é o Café Müller, criado em 1978. É uma peça fundadora de um culto do movimento do Tanztheater. O cenário é simples e inspirado no bistrô de seus pais, uma sala de café repleta de cadeiras e mesas, ao fundo uma porta giratória de vidro. Aqui as cadeiras são sinais de ausência, de vazio e de impossibilidade de comunicação. Ao longo da peça, constituem obstáculos à liberdade do movimento. Em sua criação de meia hora, como eu já comentei, a própria Pina dançava sobre temas de rompimentos românticos, dor e desespero. Ao longo da peça, temos a impressão de estarmos num sonho. Vários bailarinos dançam de olhos fechados. Apenas uma pessoa está acordada e pode-se acreditar
que sua missão é proteger as demais, que são como vítimas de um encantamento. São inúmeras as obras, mas eu ainda destacaria Kontakthof, de 1978. Essa palavra designa um lugar onde o corpo é mercadoria, onde as prostitutas encontram seus clientes. Nessa peça, Pina pretende destacar, entre outros temas, o constrangimento de ter de atuar num palco e de ter de se vender. Essa peça acontece numa grande sala cinzenta de teto alto, convertida em salão de dança, com uma plataforma, um piano, um cavalinho de balanço automático e uma fileira de cadeiras. Esse trabalho é desenhado como uma sucessão de cenas onde homens e mulheres correm, caminham, dançam, se procuram e interagem de diferentes maneiras para contar a história de uma infinidade de relações. Agora, eu gostaria de falar rapidamente sobre a relação de Pina com o cinema, pois a senhora de Wuppertal era constantemente convidada a participar não somente como coreógrafa de uma série de filmes, mas também para atuar em alguns deles, sempre deixando a sua original marca. Entre os mais significativos estão E la nave va, de Federico Fellini, filmado em 1983. O encontro artístico entre Pina e Fellini foi muito amigável, bastante lógico, e podemos nos divertir traçando paralelos entre as suas duas formas de trabalhar. O exuberante, quase carnavalesco cineasta pediu a Pina que fizesse nesse filme o papel de uma princesa cega, uma aparição cinematográfica em referência à obra-prima Café Müller. Ele sabia que ela era muito mais do que uma simples bailarina, ela era também uma grande atriz e que saberia irradiar o seu talento também na tela. Portanto, Fellini assistiu Café Müller antes de 83, época em que Pina Bausch ainda era a única a quebrar barreiras disciplinares no palco até este ponto. Em 2001, ela foi peça fundamental para o sucesso do filme Fale com Ela, de Pedro Almodóvar. Este que é considerado um dos melhores filmes desse grande diretor espanhol, abre e fecha com duas sequências coreográficas de Bausch. O Café Müller, na abertura, e Mazurka Fogo, para o encerramento. Essas duas coreografias funcionam como subtextos para esse filme que trata da doença e do amor. Um encontro artístico bastante divertido, porque muitos elementos se opõem a priori. Estes dois artistas, uma mulher alemã, com um passado dramático, e um cineasta espanhol extrovertido. No entanto, os seus mundos respondem incrivelmente bem nessa forma de captar a complexidade das relações amorosas e de rastrear a violência através das formas absurdas. As peças de Bausch trabalham muito bem o tema proposto, mesmo quando falam de doença e de morte. Eles fazem isso de uma forma viva e livre. A farândula de Mazurka Fogo fecha o filme e coloca a história numa dinâmica de esperança e de reconstrução. Almodóvar não poderia ter escolhido um extrato melhor para terminar o seu filme. E encerrando esse ciclo de filmes, temos o maravilhoso Pina, de Wim Wenders, lançado em 2011. Pela primeira vez, a tecnologia digital 3D deixa o gênero de ficção científica para se concentrar na dança. É preciso admitir que o movimento está extremamente bem filmado e que a high-tech está além do anedótico. O grande mérito do filme de Wenders é que hoje ele permite que centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo vejam trechos significativos dos grandes balés de Pina. Ele é um filme rodado em circunstâncias especiais. Pina e Wenders eram grandes amigos e planejaram esse filme durante muitos anos.
Quando em 2009 Wenders finalmente encontrou o método de filmagem correto, o 3D digital, e chegou a Wuppertal, Pina faleceu poucos dias depois de sua chegada, no dia 30 de junho daquele ano, vítima de um câncer detectado 5 dias antes de sua morte. Como resultado, esse passou a ser um filme sobre o luto. Nele, os bailarinos do Tanztheater de Wuppertal foram entrevistados no pior momento e não podemos evitar a deriva melodramática, onde Pina Bausch aparece, portanto, como uma espécie de figura idolatrada, e os bailarinos como seres perdidos, sem guru. Esses bailarinos foram recrutados muito menos pela sua destreza e muito mais pela profundidade como seres humanos. Pessoalmente, eu gosto muito do Skytrain de Wuppertal, ou seja, aqueles bondes aéreos típicos da cidade. Já tive a oportunidade de visitar. Eles são de uma grande originalidade e dão um tom engraçado e mesmo patético. Não somente a cidade, mas são reproduzidos na obra de Pina Bausch. Bom, como você pode ver, existem muitos grandes trabalhos coreografados por essa grande dama da dança contemporânea. E eles são apreciados por milhões de pessoas em todo o mundo. No caso de você se interessar em aprofundar os seus conhecimentos sobre essas criações, eu te sugiro dar uma passeada pelo YouTube, onde você poderá encontrar alguns trechos dessas obras. Infelizmente, há muito pouca coisa completa de Pina Bausch na internet. Eu fico por aqui e te lembro de dar aquele like amigo e também de se inscrever no meu canal, pois isso ajuda a atingir mais pessoas interessadas nesse rico assunto. Se possível, compartilhe esses vídeos que eu faço com tanto carinho, pensando sempre em colaborar com o nosso meio da dança aqui do Brasil, tão cheio de talentos, mas também carente de informação. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode me mandar aqui para o canal, nos comentários, ou para o meu Instagram. Eu te atenderei com a maior boa vontade. Eu te desejo tudo de bom, um forte abraço e até o próximo vídeo.